Manual de História está lançando seu primeiro documentário. Fascismo, a corrente socialista renegada. São mais de 4 horas de conteúdo feito a partir de uma pesquisa de mais de 170 livros e artigos científicos para investigar as origens, a identidade, as características e os objetivos dos fascistas italianos. Você vai conhecer o contexto político da Europa na época, as ideologias que circulavam naquele momento, os intelectuais que inspiraram a ideologia fascista e seus conceitos fundamentais. O documentário também conta a trajetória de Mussolini rumo ao poder e analisa o modelo político e econômico de seu regime. Assista agora a um trecho. A esquerda no Brasil costuma dizer que o debate sobre o fascismo ser de direita ou esquerda existe apenas em nosso país. Para alguns intelectuais, essa discussão só veio à tona recentemente por causa do ressurgimento da direita no Brasil, que não quer ser associada aos crimes do fascismo e por isso inventou que o fascismo foi uma ideologia de esquerda. Isso não é verdade. O questionamento sobre o fascismo ser de direita ou esquerda é bem antigo e nunca se limitou ao Brasil. Desde meados do século XX, intelectuais como Peter Drucker, Zygmunt Neumann, Peter Nathan, William Wright, Franz Birkenau, Hannah Arendt, Daniel Goering, para não mencionar uma série de outros, insistiram que existem semelhanças fundamentais que unem o fascismo, o stalinismo e o nacionalsocialismo. Em 1975, por exemplo, o historiador Renzo De Felice afirmou: "Em relação ao fascismo italiano, concordo com Jacob Talmon. Também vejo uma manifestação do totalitarismo de esquerda." O fascismo de Mussolini não escondia que alimentava toda uma série de planos de renovação política e econômica que não coincidiam com os da burguesia agrária. Para alguns fascistas de Mussolini, esses projetos tendiam a uma espécie de fascismo socialista. Em 1981, o historiador James Hunt escreveu o artigo O Fascismo de Mussolini, Esquerda ou Direita? Ele lembra que o historiador James Gregor viu um significado universal e paradigmático para o fascismo italiano. Foi a primeira heresia socialista revolucionária do século XX. Em 1983, o historiador e cientista político Giorgio Galli escreveu em seu livro História del Socialismo Italiano: Mussolini faz parte da história do socialismo de inspiração marxista. Em 1991, Roger Griffin, no livro The Nature of Fascism, ainda não traduzido para o Brasil, explica que a tendência de reduzir o fascismo a uma forma agressiva de capitalismo sempre aparece quando os marxistas abordam o assunto. Mais recentemente, o historiador italiano Antonio Allosco afirmou que o movimento fascista e o regime de Mussolini devem ser considerados progressistas, isso é, tendendo à esquerda. A hegemonia cultural do Partido Comunista justifica essa interpretação unilateral de pouco rigor científico sobre o fascismo ser de direita. Mesmo na época em que Mussolini governava, o fascismo e o bolchevismo eram vistos como duas correntes da esquerda. O escritor comunista italiano convertido ao fascismo, Romano Bilenchi, afirmava que o bolchevismo surgiu simultaneamente ao fascismo contra o mundo capitalista, liberal, democrático, burguês e materialista. Os pontos em comum entre o fascismo e o comunismo eram, acima de tudo, um julgamento negativo do capitalismo como uma estrutura econômico-social da burguesia. Segundo o historiador francês Frédéric Lemoal, o fascismo tinha o mesmo objetivo que o socialismo: o surgimento do novo homem. Esse projeto de longo prazo era impossível sem a eliminação da burguesia, o inimigo interno. Mas não se tratava de eliminar fisicamente as pessoas com a brutalidade dos bolcheviques, nem de minar o capitalismo como tal. A revolução antiburguesa do fascismo seria cultural. Em 1936, o antifascista Carlo Rosselli escreveu no jornal Justiça e Libertà: "O fascismo coloca sua mão nos principais setores econômicos. Não é mais possível interpretar o fascismo como uma reação capitalista. Os capitalistas são contra as reformas de Mussolini. O fascismo é o socialismo aplicado ao Ocidente. É o bolchevismo introduzido gradualmente."
Estudos de historiadores sobre o fascismo surgiram depois do fim da Segunda Guerra, quando a ideologia marxista já começava a predominar nas universidades europeias. Segundo o historiador Michael Ledin, existem dois grupos de estudiosos do fascismo: aqueles que adotam uma explicação externa e os que acreditam que é preciso estudá-lo por dentro. O primeiro grupo propõe que o fascismo era um meio de manipular as massas e que seu conteúdo era irrelevante. O segundo grupo acredita que é preciso examinar as crenças dos fascistas para entender seu sucesso. No primeiro grupo estão os marxistas, que veem o fascismo como uma reação de industriais e latifundiários contra a ameaça da Revolução Socialista. Vale lembrar que o próprio Marx propunha estudar o capitalismo por dentro para entendê-lo e combatê-lo. Da mesma forma, qualquer estudioso que queira estudar o socialismo vai começar pela leitura de autores socialistas para entender a razão de suas ações. A ideologia leninista é frequentemente estudada para se ter uma ideia de como foi o comportamento dos comunistas soviéticos, e, ao contrário, o estudo da ideologia fascista, que é uma defesa evidente de sua ação prática, é considerado absolutamente inútil. Ou seja, a metodologia de estudo marxista muda conforme o que lhe é conveniente. Os historiadores marxistas, muitas vezes com grande talento e imaginação, fizeram muito para iluminar a relação entre o fascismo e o capitalismo e defenderam que o discurso revolucionário dos fascistas não pode ser levado em consideração. A intenção dessa postura inflexível dos historiadores marxistas fica evidente quando lemos os textos de alguns fascistas como Hugo Espírito, um dos principais intelectuais do movimento. As origens imediatas do fascismo encontram-se na confluência de duas forças vivas nas primeiras décadas deste século, o socialismo e o nacionalismo. Como historiadores e professores poderiam continuar tratando os fascistas como grandes vilões da direita depois de apresentar um texto como este? Nenhum estudante de 12 anos aceitaria mais a narrativa de que o fascismo é de direita. Mesmo o nacionalismo fascista não veio da direita, como muitos acreditam. Era baseado na teoria da nação proletária do socialista italiano Arturo Labriola, que adaptou a teoria de Marx afirmando que a Itália não tinha uma burguesia desenvolvida e que os verdadeiros exploradores dos trabalhadores italianos eram as nações imperialistas que mantinham a Itália submissa ao seu capitalismo. Na época, o socialista Angelo Olivetti, adepto dessa tese, explicou: "Somos o povo proletário em relação ao resto do mundo. O nacionalismo é o nosso socialismo. O nacionalismo é baseado no fato de que a Itália é uma nação proletária." Outra declaração dos fascistas que desmente a versão dos historiadores marxistas é a do secretário do Partido Fascista Alessandro Pavolini. Nosso socialismo não pode ser um socialismo comunista do tipo russo, no sentido de que é contrário ao nosso espírito pensar em uma nacionalização total de todas as atividades econômicas. O nosso deve ser um socialismo sindical, que, no entanto, dá um passo decisivo no caminho da justiça social. A visão marxista sobre o fascismo geralmente é resultado da lógica dialética que molda todo o pensamento marxista. O mundo é visto em pares de opostos. Se Mussolini se opunha à União Soviética, que era de esquerda, logo os fascistas só poderiam ser de direita. Nessa interpretação simplista não existe qualquer análise das políticas fascistas, não existe qualquer critério econômico, filosófico ou político de interpretação. Os historiadores marxistas simplesmente seguiram sem qualquer questionamento a visão oficial do regime soviético sobre os fascistas. Marxistas ortodoxos seguiram a linha stalinista e da Internacional Comunista, que se referiram ao fascismo como o agente do capitalismo monopolista e financeiro. O que quer que possa ser dito sobre as interpretações marxistas do fascismo pode ser melhor dito usando o relato oficial soviético como ponto de partida. O primeiro livro sobre o fascismo foi publicado em 1923, poucos meses depois de Mussolini chegar ao poder. O livro Il Fascismo Italiano foi escrito por um membro do Partido Comunista Italiano, o jovem húngaro Gyula Szász, de 30 anos, que usou o pseudônimo italiano Giulio Aquila. Ele era funcionário do Comintern soviético que representava os interesses bolcheviques na Itália. Aquila reproduz a visão da Internacional Socialista no livro. Afirma que o fascismo foi uma reação autoritária do capitalismo contra os trabalhadores, uma vitória da burguesia industrial, e que Mussolini era controlado pelos grandes banqueiros.
Mas o jovem Aquila não oferece nenhuma evidência direta de que Mussolini ou o fascismo em geral foram instrumentos conscientes das políticas do capitalismo industrial. O fato é que as instituições bancárias na Itália não estavam em posição de influenciar a vida política italiana. Todas as evidências que temos agora à disposição indicam que as prioridades políticas do fascismo prevaleciam sobre o interesse capitalista. Usar como fonte a análise bolchevique que tinha claros interesses políticos para deturpar o fascismo não é nada profissional para um historiador, mas foi isso o que fez a maioria dos autores marxistas sem fornecerem evidências factuais, apenas repetindo a interpretação de que se tratava de uma ideologia de direita. As interpretações contrastantes feitas por historiadores de Mussolini, o socialista revolucionário, oscilam entre aqueles que o comparam a Lenin em sua visão da revolução e do Partido Revolucionário e aqueles que, em vez disso, negam que Mussolini tenha sido um verdadeiro socialista ou marxista, mesmo enquanto era um dos mais poderosos dirigentes do Partido Socialista Italiano e editor do jornal do partido, Avanti. Eleger um inimigo comum na esquerda mundial foi essencial para o sucesso da propaganda socialista. Se os fascistas são os monstros, os socialistas só podem estar do lado do bem. Essa visão maniqueísta de bem contra o mal é entendida até por crianças. Daí a importância de rotular qualquer adversário político de fascista, mesmo hoje. Não se trata de um retorno efetivo do fascismo à realidade histórica, mas de um uso cada vez mais elástico da palavra. O historiador italiano Benedetto Croce já alertava em 1944 que muitas vezes a qualificação de fascista é lançada e relançada de um adversário para o outro, mas essa palavra corre o risco de se tornar um simples e genérico dito de injúria, se seu significado histórico não for determinado e mantido firme. Por parte dos comunistas e socialistas italianos, a referência lógica e histórica da palavra vai muitas vezes para os liberais, democratas católicos ou partidos semelhantes. O alerta não adiantou. Os historiadores preferiram não deixar clara a definição do que foi o fascismo italiano. Até hoje, escolas e faculdades nunca explicam a origem do movimento, mencionam rapidamente o nascimento do Partido Fascista e já dão a opinião bolchevique sobre o assunto. Neste documentário, vamos abordar o fascismo por dentro, traçar a sua origem e conhecer os pensadores que antecederam essa ideologia. Também vamos tratar sobre alguns episódios da história do fascismo que geralmente ficam de fora das aulas sobre o tema porque são inconvenientes. O objetivo é entender os elementos históricos, ideológicos e políticos do fascismo na Itália para demonstrar como o pensamento socialista e suas políticas foram as bases essenciais para a construção do movimento fascista. Para adquirir o documentário completo, clique no link na descrição do vídeo e aproveite a oferta de lançamento.